Oi a todos, espero que tudo esteja bem com você e com a sua família. Palavra para a Igreja, dia 3 de novembro de 2020. Esta é a terceira mensagem sobre Apocalipse a partir do capítulo 13. O capítulo 13 fala sobre a manifestação da besta, que é um governo que se levantará contra Cristo. Fala também da manifestação da segunda besta, que é alguém que parece ser um cristão, mas ele induz povos e nações a adorarem a primeira besta e a receberem uma certa marca na sua fronte ou na sua mão, de modo que ninguém possa comprar ou vender ou exercer qualquer atividade se não tiver esta marca, cujo número é 666. Então haverá um tempo de grande tribulação sobre a terra, que segundo as Escrituras durarão 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Porém, neste mesmo tempo, o Evangelho está sendo pregado em toda a terra, porque independentemente do que o anticristo estará fazendo, o Evangelho será pregado, será anunciado, e a Bíblia fala dos vencedores em Cristo Jesus. No capítulo 15, que é o capítulo da leitura desta mensagem, diz assim: vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, ou seja, a ira de Deus. São as 7 taças da ira de Deus. Uma coisa que nós precisamos estar muito atentos é quanto a veracidade das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus e nós precisamos confiar. As Escrituras não falham. As Escrituras falam de Jesus Cristo, testificam de Cristo Jesus. E nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Sempre a Bíblia ela foi perseguida, sempre a palavra de Deus foi perseguida, e nos últimos tempos muitos estão tentando desacreditar as Escrituras, e vemos até muitos líderes religiosos já colocando a palavra de Deus em segundo plano, já querendo fazer uma adaptação, uma atualização das Escrituras. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma. Assim como Deus, as Escrituras não mudam, e elas estão aí para testificar acerca da salvação, e estão aí também para testificar acerca da condenação para todos quantos rejeitarem ao Senhor, que por meio do seu amor e graça nos dá a salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, chamando todos ao arrependimento. E a palavra do Senhor, ela já nos diz qual será o fim da história. O fim da história é que Jesus Cristo vence sobre todos, e todos os servirão, e vencedores com ele estarão todos os que o seguiram, todos os que perseveraram e foram fiéis até o fim. Continuando a leitura aqui no capítulo 15, verso 2, assim nos diz a Escritura: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Quem estará diante do Senhor? Os vencedores da besta. Aqueles que não se entregaram, aqueles que resistiram, aqueles que perseveraram e foram fiéis até o fim, que precisaram até apagar com as suas próprias vidas. Mas assim como Estevão,
que foi apedrejado, o Senhor Jesus Cristo estava de pé no seu trono, aguardando para recebê-lo em sua glória. Assim se dá também com os vencedores da besta. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. Então estavam eles ali cantando, louvando, cultuando aquele que vive e reina para sempre. E é tremenda a letra desta canção que eles entoavam ali nos céus. Assim diz: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Grande é a glória do Senhor. E aqui está falando sobre a glória, a santidade do nosso Deus e dos seus atos de justiça que se fizeram manifestos. E é justamente aquilo que nós vamos ver neste capítulo e depois nos capítulos seguintes. O julgamento de Deus sobre toda a terra, sobre toda a impiedade, sobre toda a perversidade, sobre toda a abominação praticada pelos homens aqui nesta terra. Depois destas coisas orei, e abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. 7 anjos, 7 seres celestiais, cada um com uma taça, e nessas taças a ira de Deus, a fim de serem derramadas sobre a terra. E estes anjos estavam vestidos de linho puro, e o linho significa santidade. Aqui está nos falando sobre a santidade do julgamento de Deus sobre toda a terra, porque Deus não julga com parcialidade. Deus julga retamente, e Ele julgará retamente esta terra. Por isso que os homens têm tanta ira de Jesus Cristo, e os homens rejeitam tanto as Escrituras, porque as Escrituras, elas falam sobre a ira de Deus, sobre os pecados praticados nesta terra. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. As Escrituras nos falam sobre 4 seres viventes. São seres maravilhosos, seres poderosos que vivem nos céus, que estão ali em adoração e em serviço ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que eles têm rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia e rosto de homem, que falam justamente sobre as características deles. Mas isso é um assunto para outra oportunidade. Mas só para dizer que existem esses 4 seres viventes, seres poderosos, que servem e adoram aquele que vive para sempre. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. A fumaça representa a manifestação da glória de Deus. A Shekinah,
que é um nome hebraico, que significa manifestação da glória de Deus, encheu o santuário. E ninguém mais podia entrar enquanto não se cumprissem essas 7 manifestações da ira de Deus sobre toda a terra, que é o que nós vamos ver na próxima leitura, no capítulo 16 de Apocalipse. Eu quero animar a todos a examinarem as Escrituras, leiam os Evangelhos, leiam as cartas dos apóstolos, leiam Apocalipse e peçam ao Espírito Santo que os ilumine, que lhes dê compreensão, que lhes dê entendimento, que abram os seus olhos espirituais para compreenderem todas estas coisas, porque aquele que vencer reinará com Cristo para todo sempre, mas os condenados padecerão no fogo do inferno eternamente. Assim diz as Escrituras. Mas Jesus Cristo veio para salvar todo aquele que crê, e que você possa ser achado entre os que creem, entre os que são salvos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.